Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quinta-feira, e daqui a um pouquinho tem bola rolando. O Grêmio que vai aí com uma vitória, um resultado positivo, voltar à liderança do Campeonato Gaúcho. O Grêmio mais uma vez com os jovens aí, né? O Grêmio que lá na frente já tem aí a segunda fase da pré-Libertadores da América, buscando a vaga na fase de grupos. Inclusive já temos até a tabela, a gente vai ver no transcorrer do programa, tabela dos jogos da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. E o Inter venceu ontem, venceu o Caxias por 2-0 e aí assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Gaúcho. Nossos Dois Toques, que você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, tá? No Face, que você manda a sua mensagem, participando, fazendo o programa conosco, sua crítica, sua pergunta, interagindo. Que a RDC TV, essa emissora jovem, né, que 2 anos e meio, pouco mais de 2 anos e meio no ar, emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nossos Dois Toques para Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição, esse ano completando aí 68 anos, tem à frente. Nosso querido amigo diretor-presidente Cláudio Bier. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, né? Só que mais do que centenária. Esse ano são 108 anos do GBUX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. E também para a Senai. Está enrolado para estudar? Então desenrola, faz Senai. Nossos Dois Toques de hoje, recebendo aqui com muito prazer, com muita satisfação, começando lá pela ponta, Elson Furini, o homem do Barranco, né? E o Barranco, desde a última segunda-feira, pelos protocolos, pelo menos a gente está, né, podendo não ficar privados das delícias do Barranco de maneira presencial, porque você sempre teve o teleentrega, o takeaway, né? É um dos segmentos aí que também estão sendo atingidos aí pela essa pandemia que assola o mundo. Boa noite, Elcio, obrigado pela presença. Boa noite, Caju, satisfação. Cadu, satisfação estar com a gente aí. Me lembrei do Cadu agora, que estava de castigo 1 ano para você entrar no barranco. Sabia dessa? Deu um gancho de 1 ano. 1 ano, né? 1 ano, olha só, viu? Gustavo Schmidt, o homem responsável também, né, por segmentos fortes do Grêmio, é um dos assessores do presidente Romildo e também, né, um homem ligado à base que passou a ter desde a semana passada um CT espetacular com a formação de jovens, de atletas, que a gente já mostrou, mas hoje vamos conversar com o Gustavo exatamente sobre esse projeto, que foi bem escondido, apareceu assim de uma última hora. Boa noite, Gustavo, obrigado pela presença. Obrigado, Cadu, uma satisfação grande estar aqui, né, em torno de amigos. E o Barranco agora dá para chegar lá ao meio-dia, Nelson, e sair de lá às 6 da tarde. É isso, pode, agora pode. Enfim, embaixo das árvores, ao ar livre, tranquilo. Pode chegar até antes, só que tem que ficar esperando até as 11 chegar o garçom, mais ou menos hora. Com todos os protocolos, com todos os cuidados. Sim, a higienização desde a entrada. É verdade. Tudo que é mesa, tudo que é banheiro, entrada na rua, tudo com higienização. Não tem outro jeito, né? É verdade, é que ser verdade. assim. Mas, Cadu, obrigado é que eu digo assim, pois não, Gustavo? Não, obrigado pelo convite, é uma oportunidade de podermos informar o torcedor do Grêmio, enfim, aqueles que apreciam o processo de formação do futebol. E nós estamos numa semana realmente muito exitosa, aí, de muita alegria pelo projeto que conseguimos concluir. E depois falaremos um pouco mais sobre ele. Obrigado. Não tenho, é que eu tenho dito assim, eu estou louco que volte ao normal. Já aguento mais esse novo normal, eu estou torcendo para a gente volte o mais rápido possível ao normal. Completando nosso time de hoje, jornalista Caco da Mota.
Boa noite, Caco. Boa noite, Cadu. Tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui com os amigos também na bancada. Boa noite ao telespectador de casa da RDC. Bom estar de volta aqui, né, Cadu? Que bom, né? Que bom. Falar um pouco dessa temporada do futebol que terminou no início do ano passada e está começando essa. Mas é bacana que está reengrenando. O Grêmio vai se reinventando com os garotos aí, com o belo trabalho da categoria de base, que já vem ao longo do tempo. O Internacional também mesclando um pouco o seu treinador, o Ramires, botando alguns garotos ali. E é bacana que tem uma reinvenção do time do Inter e o Grêmio também remodelando. É bacana que o Gauchão dá isso, né, Cadu? A gente consegue, através do Campeonato Gaúcho, ver possibilidades de novos talentos, também contratações que devem aparecer por aí. E sempre mirando, de certa forma, o Grêmio principalmente já a Libertadores, porque tem jogo de pré-Libertadores. E o próprio Clássico Grenal, né? Que sempre tem isso na mira. Nona rodada, né? Do Campeonato Nona Gaúcho. Rodada, né, cara? Nona exatamente. Rodada, Já tem resultados aqui, Cadu. Não sei se tu quer que eu passe aqui. Claro, tá jogando São José O São José tá tomando 2-0 do Ipiranga de Erechim. Sofreu há pouco o segundo gol. E isso compromete bastante a classificação do São José, né, na tabela. E o São Luís já está perdendo em casa também. Os dois com 40 minutos do segundo tempo. O Ipiranga está subindo bastante, já está na terceira colocação atrás do Grêmio e o Inter é o líder. Lembrando que o Grêmio com 2 jogos a menos, hoje ganhando, né, volta à liderança e mesmo que não vença, tem uma boa gordura aí, está fazendo uma ótima campanha com essa gurizada aí. E é mais um jogo. Até ontem eu conversava com o Milton Machado, que é o homem o investidor no São José, e ele apostava até num resultado positivo hoje, depois principalmente do empate que teve com o Grêmio na última segunda-feira, né, pelo Campeonato Gaúcho. Mas mesmo com esse resultado, mesmo com a derrota, o São José fica ali beirando a zona de rebaixamento, mas não sai, não entra, né, porque o Novo Hamburgo ontem empatou. E também os dois hoje, que é Aimoré e Novo Hamburgo, me ajuda aí. O Novo Hamburgo é um, o outro é o Aimoré, né? Sim. Bom, mas o Gustavo... Depois te dou a classificação mais um jogo aqui do Grêmio, mais uma oportunidade para os garotos, né? E essa é a política hoje de gestão, tanto de Grêmio e de Internacional. Ou seja, exatamente voltar e apostar na base, embora seja por questões diferentes, né? O Internacional, pela uma questão aí, a dívida que assola o clube, uma grande dívida a médio e longo prazo, e o Grêmio, pelo contrário, né? O Grêmio sempre vem ultimamente aí, fez grandes negociações, o superávit, enfim, até pela questão das negociações que fez com os jogadores da base. Mas foi um acordo que aconteceu hoje, esse ano agora, essa temporada, esse ano, até porque terminamos aí o campeonato ano passado, neste ano. Mas foi essa política aí de gestão do presidente Romildo, com o Renato, de utilizar exatamente esses jogadores da base, que a gente está podendo acompanhar aí, com algumas contratações a nível internacional, segundo o presidente, né? Embora as dificuldades estão sendo grandes nessas contratações. Mas são aquelas 4, 5 contratações pontuais que o Renato quer. Mas é mais um jogo para mostrar, né, a capacidade desses garotos aí, né, Gustavo? Cadu, sem dúvida. Essas últimas 2 semanas lá no Grêmio, especialmente na base, nós estamos vivendo uma nova era que começou, primeiramente, com a conclusão do nosso projeto das obras de modernização do chamado novo CT lá em Eldorado do Sul, que de fato se tornou uma ferramenta muito esperada, aguardada. Há muitos anos que se almejava chegarmos à conclusão desse projeto, qualificar a infraestrutura lá de preparação dos nossos atletas. Então, para nós, desta gestão, é um orgulho muito grande podermos entregar esse legado para as futuras gerações do Grêmio. Então, esse é o primeiro grande motivo da alegria que estamos vivenciando na base. E, obviamente, aliado à oportunidade que os nossos atletas, os nossos jovens estão tendo. Hoje estamos indo para a 5ª partida consecutiva, sendo 4 delas invictas, né? Com 3 vitórias, com um jogo de Libertadores fora de casa, obviamente com um adversário de pouca tradição, mas toda vez que se joga fora de casa, na altitude, né? Com os meninos, havia essa dúvida e nós conseguimos manter um bom desempenho e hoje a 5ª oportunidade que eles terão de mostrar os seus fundamentos, a sua capacidade.
E obviamente, né, Cadu, veio também esse bom desempenho, que para nós não é nenhuma surpresa, diga-se de passagem, até porque além desses 11 meninos aí que estão, 11, 12, que estão tendo oportunidades, nós temos aí entre 10 e outros 12, pelo menos, no mesmo nível técnico. Obviamente que não tem espaço para todos e o Alexandre Mendes nem poderia, nesse momento, fazer um rodízio aí. Então ele montou um grupo de trabalho, eu acho que o resultado vem crescendo, vem dando consistência, e hoje um jogo duro, né? Juventude, tem tradição. Juventude que hoje é time de Série A. Série A, time de Série fora, A. O Grêmio jogando fora de casa na Serra. Porque está sendo aí a manutenção, está sendo feito um novo. Ontem teve aqui o Calil Sebe, né? Que é um grande desafio. É um ligado ao Juventude. E isso, Cadu, este bom desempenho fez com que o Grêmio perdesse um pouco da pressa também em acelerar determinadas contratações. Porque fazer negócios, né, sob pressão, você às vezes comete alguns equívocos, precipitações. Então o Grêmio está um pouco mais calmo nesse sentido. Eu tenho observado que o presidente Romildo tá muito atento, trabalhando muito juntamente com a Model e com os demais que estão assessorando lá no profissional, mas sem aquela urgência, né? Fazendo uma análise com calma, até porque o momento do câmbio não é favorável para você fazer negócios internacionais. Um euro batendo quase a casa de 7, né? Dólar aí 5,5, 5,60. Então, qualquer negócio com essas bases fica muito caro, né? Então, o Grêmio está analisando com um pouco de tranquilidade, sem aquela urgência. Está olhando o mercado, como você diz, olhando né? o mercado. E eu já desconfio, Cadu, que talvez não se fale mais em 4 ou 5. Eu, particularmente, já falaria em 2 ou 3. Mas isso parece que foi o acordo, né? Parece que demonstrou que foi o acordo que o presidente fez com o Renato. Exatamente. Ou seja, então, volta a olhar para a base, investir nos jogadores da base, que é a questão dos ativos que tu tem aí para as negociações, e o Grêmio é prova disso, e na contrapartida o Renato pedindo esses jogadores Porque eu acho que o grande legado, né, do início dessa nova temporada, apesar de estarmos no final de março já, é justamente a questão da reformulação do grupo, mas sem fazer um grande investimento, algo que realmente pudesse comprometer a estrutura e o equilíbrio financeiro do clube. Agora, os meninos estão mostrando que poderão fazer parte dessa reformulação. E a comissão técnica do profissional, obviamente o Renato, mesmo de folga, ele acompanhava diariamente todo o trabalho, né? Eu estive no CT, pude perceber isso. O Alexandre Mendes extremamente alinhado e afinado com o Renato, inclusive em relação às escalações, a metodologia de trabalho na semana. Então o Renato, eu percebo, está bastante integrado e motivado, inclusive, nessa nova fase agora que o Grêmio começa, né? É uma questão de mercado, né, Cadu? O Gustavo falou bem a questão do euro, né? É bem complicada essa questão porque não dá para errar numa contratação de grande peso nessa moeda, por exemplo. Agora, se o Grêmio traz o que se especula, por exemplo, um jogador como o Borré, que joga no River Plate, um baita de um jogador, esse é muito difícil de tu errar, né? Não tem erro, é 99% de possibilidade de acerto num jogador desse. Só depende dele, alguma adaptação, que são coisas simples, é um jogador formado, então às vezes vale mais um jogador como esse, tu dá o tiro certo, aquilo que até o Romildo falava há muito tempo, que é a cereja do bolo, tu traz esse jogador, ele faz a diferença. Veja bem, o São Paulo está devendo 12 milhões, né, para o Daniel Alves. 12 milhões para o Daniel Alves. Com um salário de 1,5 milhão. Se o Internacional e o Grêmio anunciasse o Daniel Alves aqui há uns meses atrás, não iam achar, que maravilha, jogador de seleção, que maravilha. Mas olha o resultado, não é nada contra o Daniel Alves, é um grande jogador. É um dos maiores campeões da história do futebol brasileiro, ele tem muitos títulos, né? Mas é complicado um jogador nesse valor, tu ficar com essa dívida. É até complicado depois tu cobrar de um jogador desse que tem nome, história dentro do São Paulo e cria até um mal-estar, né? Diferente do Thiago Neves, por exemplo, que o mal-estar se criou e até facilitou o rompimento mesmo, porque não tinha que ficar aqui. Vejam só a situação. O Rafinha foi oferecido aí, porque a situação que foi campeão com o Flamengo não teve acerto. Não vale a pena isso aí. Foi oferecido ao Grêmio, o Grêmio também, o presidente descartou, e agora... De semana foi oferecido ao Internacional também. Quer dizer,
um jogador que está aí tentando ser colocado do nível da capacidade. Mas essa é a questão E nisso eu sou conservador, um jogador de viu? 35, 36 anos. Nisso eu sou conservador. Se tu vai gastar muito dinheiro, gasta do meio para frente. Lógico. Vai gastar em zagueiro, lateral. Ninguém discuta... Não estou menosprezando os zagueiros e laterais, são fundamentais. A não ser que seja o grande problema. Mas o Grêmio não tem esse problema tão latente, por exemplo, né? Eu acho que laterais hoje está até mais difícil de você formar e você conseguir contratar. Zagueiro você consegue trabalhar um pouco menos, até com investimento menor. E na América do Sul tem boas opções de zagueiros a custo baixo, né? Então, se o problema for zagueiro, eu acho que tem opções. É a formação, né? É a formação. E laterais, depois desse menino, Wanderson, né? Que está conosco lá na base. Tu tranca um jogador do nível desse, né? Claro, é praticamente assim, acabar com o futuro precocemente dele. Deixa o Elcio, a gente está falando das dificuldades do futebol, então, mas também o Barranco, as dificuldades também de gerir, de gestão também está complicada, né? Embora a gente, pelo menos, já tendo, agora, nesse momento, já foram várias situações completamos um ano aí com essa pandemia, né? De momento fechado, fecha, abre, protocolos, enfim. Está sendo complicado também para administrar, né? Muito Barranco. difícil. O nosso porque o Barranco é do Rio Grande, o Barranco é do mundo, é do Brasil, né? Graças a Deus que chegou nesse nível. Mas está muito difícil, viu, Cadu? A dificuldade foi muito grande, não só a minha, mas todos os empresários do meu setor. O que mais sofreu hoje, o empresário do meu setor. Eu acho, aproximadamente perto de 100 casas, eu acho que já fecharam em Porto Alegre, entre lancheria e restaurante e outros. E só está se mantendo alguém que está querendo se endividar ou já está endividado. E agora, nessa última vez que foi fechado, 23 dias praticamente, só com delivery ou takeaway, mais um monte de gente não vai conseguir sobreviver. Na verdade é essa. Nós, como muitos colegas, tinha uma estrutura forte, mas tu vai dizimando, né? Tu vai comendo todo dia, é aluguel, é funcionário. Eu praticamente não demiti nenhum funcionário. Tu tem mais de 100 funcionários, né? Tenho aproximadamente 100 funcionários. Tirei meia dúzia com menos gente jovem, mas os antigos, vocês conhecem, estão lá todos. Inclusive, agora nessa vez, eu cheguei num ponto e falei com o pessoal, olha, botei numa sala todo mundo, eu não quero fechar a casa, agora eu estou sofrendo bastante. A situação para manter aberta, eu quero a colaboração de vocês. Eu quero ver se vocês colaboram, é lei isso, para a gente poder descontar 25% do salário. Eles trabalham menos de 33 horas. Aliás, a maioria do pessoal está em casa, não está trabalhando, trabalha com 6, 8 pessoas por dia e por noite só 4 ou 5. E eles falaram o seguinte para mim, olha, pode descontar até 50% do salário, nós queremos ter a emprego garantido de estar aqui trabalhando, porque tem muita gente com mais de 30 anos, imagino. Tem gente tem 7, 8 pessoas que estão aposentadas, trabalham comigo. Então ficou muito difícil. E a dificuldade maior foi perder meu sócio, que era um complemento. Isso foi uma coisa muito forte, viu? Grande, saudoso. Que fase difícil. Chiquinho, né? Isso era realmente teu grande parceiro, né? Realmente mexeu com as minhas estruturas, mexeu bastante. O emocional, principalmente, 38 anos ele trabalhou comigo. Praticamente eu criei o Chico lá dentro, ele foi 21 anos, entrou comigo lá dentro. E a gente fazia uma dupla sincronizada, a caçamba sincronizada. Eu ficava na retaguarda e ele fazia a parte da frente, que ele adorava, gostava muito. Tanto é que eu sou mais inibido, ele vinha mais nos programas de televisão, enfim, essas coisas todas. E uma surpresa muito grande, desagradável que eu tive, né, Cadu? E aí a gente se vê de uma hora para outra sem chão. Mas daí tem que começar a pensar devagarzinho. Não vou deixar aqueles 100 pessoas que estão comigo há tantos anos também órfãos de alguma coisa. Né? Eu tenho que pegar e tentar ser forte para dar um suporte para eles continuar a vida também. E eu também, né? Porque não é fácil, mas tudo bem. Acho eu que nós temos agora os próximos meses difíceis, muito difíceis ainda. Espero que perto do final do ano, talvez comece a melhorar a situação. E quem consegue se manter até lá, tudo bem. Eu vi hoje de manhã nos programas de rádio, os caras falando do setor que mais sofreu foi o nosso. E aí os governantes tentar arrumar algum valor
com carência de 1 ano, 6 meses, para poder injetar algum dinheiro, senão também a cidade também ela fica órfã de restaurantes, é difícil, né? Ela fechou Copacabana, fechou não sei o quê, fechou vários, vou falar um monte dos tradicionais. Tradicionais, né? Entendeu? Então, é uma parte. Hoje chegou um cliente lá e disse assim, ó, eu vim ontem à noite aqui, e estou voltando hoje aqui porque o barranco é patrimônio da cidade, você não pode fechar isso aqui, por isso que eu vim ontem e vim hoje novamente. Digo, não, vocês me ajudam, quanto mais gente vier todos os dias, melhor para a gente. Agora, que não é fácil, segurar o bastão não é fácil. É uma situação, ela é delicada em todos os lados, é evidente que a gente está vivendo uma questão, essa pandemia é uma questão de saúde, mas tem o lado também, né? O lado do trabalho, do sustento das pessoas, dos empresários, de manter exatamente como essa situação que o Elcio está passando. Por isso que eu digo, tomara que a gente volte, né? Que essa vacina venha e está acontecendo agora, que ela realmente faça o seu efeito aí, que a gente possa daqui a uns meses voltar aí a ter, chega de novo normal e voltar a uma vida normal. Bom, a gente falou aí dos meninos, escalação do Grêmio, vamos dar uma olhada na escalação do Grêmio, a produção já temos em condições aí. Olha aí o Gustavo, vamos lá pela essa escalação do Grêmio com o Breno, o Wanderson, o Juan Rodrigues e Bruno Cortez, Lucas Araújo e Darlan, Léo Pereira, Pedro Lucas e Ferreira, né? E o Ricardinho. É o Léo Pereira eu acho pela que direita. acho que tirando, vamos lá, me ajuda aí, Carlos. Só o Cortez. Tirando o Cortez, o Rodrigues também, o Darlan que já tem, o resto é tudo... É tudo garotado. O Ferreira, o Cortez e o Ferreira, né? o Rodrigues e o Wanderson um pouquinho da... o Darlan, né? O Darlan tem uma certa rodagem de time também. Né? É uma rodagem, mas ainda é um menino. Não, mas é né? guri, guri. E aí desse jogo, bom, o Ferreirinho, inclusive, era um jogador que vem sendo muito pedido, exigido pelo torcedor gremista, né? O Renato fazia sempre com que ele entrasse. O Ricardinho também é um jogador que se cria uma grande expectativa, um centroavante que mostrou desses jogos aí que teve oportunidade, 2 bolas que teve na área, botou para dentro, né? O Pedro Lucas, esse é um menino que se fala muito, fez o gol na última partida, né? Contra, me ajuda aí, Carlos. Zequinha? Contra o Zequinha, isso, exatamente, o gol de empate, né? O Breno, que é um goleiro que tem demonstrado aí também uma capacidade muito... O Grêmio tem essa tradição de escola. Muito bom goleiro. Eu gostei muito do zagueiro Juan também. Também, né? O Wanderson, a gente comentou. O Juan é muito já. técnico, né? Muito bom zagueiro. Às vezes a gente chega a ficar nervoso. Muito bom. Com aquela calma do Juan, né? Aquele jogador que joga de cabide, parece ter um ombro de cabide, assim, a elegância para jogar. Olha o banco ali, tá? Olha os suplentes, a gente tem ali, olha só. O Juan me lembra muito o Luiz Eduardo. Adriel, Felipe, Emanuel, Vitinho, Bitelo, Varela, Fernando Henrique, Matheus Ferreira, Vitor Bobsin, o Talho e o Vini Paulista. Todos da base. Todos da base. Todos passaram por nós, alguns inclusive começaram na escola do Grêmio. E estão agora já nas categorias de base, grupo de transição, obviamente, e no banco do time profissional. É um momento de... digamos assim, de ser reconhecido, porque o trabalho da base é muito silencioso, Cadu. É verdade. Tá? Nós estamos à frente da base desde 2015, desde maio. Eu assumi a minha condição de diretor do departamento, a convite do presidente Romildo, que me guindou aí com muita honra, né? Eu aceitei o encargo e estou lá orgulhoso do que está sendo feito. É um trabalho muito responsável, muito sério, muitas vezes anônimo, né? De várias pessoas abnegadas, obviamente com um corpo de executivos, de comissões técnicas, né? Que trabalham muito lá na base do Grêmio, com dificuldades, com limitações que nós tínhamos até então de estrutura, muitas vezes, né? Mas nunca faltou a confiança, a estabilidade, né? E tem um detalhe que pouco se fala, é a nossa metodologia de formação, que não aparece. Nós, inclusive, tem agora... segredos também, né? Nós temos segredos. Em 2020, nós passamos o ano inteiro testando uma nova metodologia, que eu não vou, obviamente, detalhar aqui por questões, né, de confidencialidade, né? É a fórmula, né, da... Mas existe uma cultura, aproveitar de perguntar, existe uma cultura... E agora terminamos, fazem 15 dias de apresentar isso para o Conselho de Administração. Interessante. Que já vimos validado em todo o departamento de futebol do Grêmio. É revolucionário.
são mudanças pontuais, mas elas são inovadoras em processo Mas de é formação. mudança tática? De cultura tática? Tática no sentido da formação. Metodologia científica De formação, totalmente não de posicionamento. Nova, nada, totalmente nova. No tempo, isso, obviamente, será percebido, isso aos poucos será divulgado, evidentemente. Mas é algo revolucionário. A gente tem as imagens, eu vou mostrar, só deixa eu fazer referência a algumas. Eu sempre digo, é importante que faça conosco aí o programa. E tem algumas mensagens, entre elas aqui, ó, do nosso querido amigo, o Daniel Colli, que é o rei do concreto, né? O rei do concreto, ele diz, hoje o papo tá de qualidade, time grande, grande Daniel, rei do concreto. Obrigado, um abraço. Olha aqui o Serginho Vaz, tá sempre aqui, ó, né? Hoje tu não vai poder sair daí assistir o jogo e do Barranco e pegar um 0800 como convidado do Elson. Um abraço a todos. Não, mas tem o teleentrega, tem o takeaway, vamos comer em casa, Serginho. Tá? Olha aqui, ó, o José Luiz Saraiva Max, é o Lula bom, é isso assim. Lula bom. É o Lula bom, aí ele te manda assim, o Elson assim, esse é craque, grande Elson, guerreiro, um abraço. Também o Celso Martins, conhecido Cabrito. Mas o grande craque é onde é que ele fala do Elson também, dá uma graça assim. Ele falando aí, mas o grande craque é o goleiro, o resto tem que provar, né? Que merece. É verdade, os garotos. Agora, o jovem tem isso, aí ele também. Um grande abraço ao Elson. Eu não tenho restaurante, ninguém nem lembra, né? Agora o Elson aqui, não tem um ouvinte que não te manda abraço. Tá tomando conta aqui, Elson. O Marcelo Joaquim, Cadu, manda um abraço para o meu grande amigo Elson. Espero que, passando essa pandemia, possamos ir atrás do nosso time para o Japão novamente, da primeira classe, porque agora está muito difícil. Quando o Grêmio foi disputar o Mundial. Mas né? também é 50 anos, né, Cadu? É mais velho que a tua idade, devia estar por lá dentro do barranco, tu quer o quê? Daí 50 anos, nós sempre olhando para o mesmo cara ali, o cara se lembra. Né? Bom, a gente estava lendo... Cada um que mandou uma mensagem aí vai fazer um pedido agora no barranco. É isso aí, então faça aqui, não adianta mandar abraço, é isso aí, só não ficar adianta mandando mandar um abraço. abraço. Exatamente. Boninha, bota aí os telefones do Teleentrega, do takeaway, aí pro pessoal. Vamos pedir. Quem sabe já sabe, mas já... Não, mas vamos salientar, olha aí, tá aí, ó. O telefone do Teleentrega, do takeaway, tá? Então tá aí, Essa ó. picanha lá tá fazendo lá, Elson? Também, ainda não passou, tá? Tu tem Angus lá fora, não? Só Angus. Olha aqui, ó, a gente falou também nessa questão, tá falando essa questão daí, que os responsáveis por esse CT, né? A construção e formação desse CT é o Gustavo Schmidt. Vamos ver umas imagens, vamos mostrar umas imagens, que é um espetáculo esse novo CT do Grêmio, que formação de jovens, né? Juntamente com formação de atletas, né, o Gustavo? Ali o nosso estádio iluminado agora, Cadu. Olha lá. Que loucura. Nós podemos fazer jogos noturnos pelas competições da CBF, estamos autorizados agora a poder fazer jogos lá. Aqui são as portas. Né? Com homenagens. As portas. Aí são a concentração dos dormitórios, né? Sim, os dormitórios. Foi O atleta está no seu quarto, quando abre a janela de manhã, ele já vê o campo de treinamento, né? E antes não, nós estávamos distantes. Olha só o que é essa obra. Foi um investimento aí na ordem de 10 milhões de reais, aproximadamente. Olha só, a sala de conferência, enfim, olha, toda equipada, toda decorada. Toda forte aí, né? Toda a área Eu do nunca tinha visto psicossocial. um Fla-Flu que o time não é Grenal, é preto e azul. Mas é óbvio. Eu, quando cheguei lá e vi, eu até me surpreendi. Não tem vermelho. O departamento de nutrição. Sim, né? Muito legal. E foi um trabalho até... Cadeira de videogame, aquelas modernas, né? Ficou Não muito tenha bacana, dúvida de que muito bom gosto e... Isso aumenta a responsabilidade também, até comentei isso no dia da entrega para os atletas, o primeiro grupo de atletas, eu disse, gente, a cobrança vai ser maior, né? Não tenha dúvida. Vai ser maior, então vocês vão ter que trabalhar mais, com mais zelo, né? Vão ter que cuidar, isso é patrimônio nosso. Que qualidade, hein? Parabéns. Um trabalho de estruturação assim também forma uma base forte. Claro. Fisioterapia, Isso que está acontecendo tudo. agora, graças a ti, Gustavo, que está há 5 anos lá dentro,
está começando a aparecer os resultados lá no primeiro time, lá na frente. E isso vai continuar bastante tempo. Com esse trabalho todo, com essa base ali, não tem como dar errado. Até porque é uma base sólida, com estrutura para formar os garotos lá dentro. Até porque o Grêmio tem se caracterizado por isso nos últimos anos, né, Gustavo? Tanto é verdade, o superávit do Grêmio foi exatamente baseado, e muito mais razão ainda, em função dessa pandemia que a gente vive durante o ano. Exatamente nas negociações dos jogadores todos feitos na base. Aí nós vamos começar lá de trás e o que significou em termos de valor. Nós temos lá, dentro da nossa estrutura, dos nossos objetivos, um viés desportivo e um viés econômico. Então, esse equilíbrio, nós procuramos sempre buscar esse equilíbrio. Então, quando se critica muitas vezes, puxa vida, mas o Grêmio teve que vender o TT, né, antes do prazo. Gente, pelo valor que ingressou nos cofres do clube, assegurou o equilíbrio orçamentário não da base somente, do clube como um todo, de um atleta que tinha acabado de fazer 18 anos de idade, né, e que recebeu uma proposta irrecusável, tanto para ele como para o clube. E graças a esse retorno financeiro é que a gente consegue manter uma estrutura, apostar no futuro, oferecer esse espaço para os outros que estão chegando também. Gustavo, eu tenho uma curiosidade, porque cada vez mais os treinadores, os profissionais da preparação física, esses até mais, há muito tempo eram mais estudiosos, porque já vem até de um curso de educação física, fisioterapeuta, médico, mas os técnicos cada vez mais têm uma formação. Existe também uma categoria de base para formar os técnicos do Grêmio também? Esse tipo de base também, porque geralmente são os ex-jogadores do Grêmio ou de outros clubes que acabam virando técnico. E claro que essa é importante que um grande jogador como o Renato, que é o maior de todos, seja o técnico do Grêmio hoje. Mas existe esse trabalho, nem que seja para ser o auxiliar, não tão famoso, tão jogador. Muito interessante essa abordagem pelo seguinte. Olha que curiosidade, o Grêmio não tem nenhum treinador das categorias de base sendo ex-atleta. Nós temos como auxiliar técnico o João Antônio, o Carlos Miguel. Né? E agora, recentemente, contratamos, não como auxiliar técnico, mas vai trabalhar em toda a parte de preparação e de lapidação, que é o Luiz Eduardo, que vai trabalhar com os defensores, especialmente os zagueiros. Então vai ter um trabalho pontual para a formação de zagueiros. Bacana. Mas nós temos lá um comitê de todas as comissões técnicas, que são feitos vários trabalhos, todos em conjunto. Metodologia, estudo, né? Troca de informações. Então, esta integração que existe dentro das comissões técnicas, eu diria que talvez seja um dos nossos principais resultados, né? O principal razão do resultado ser consistente. Porque não tem aquela coisa do o meu time, né? O teu time, a tua categoria, a minha categoria, ou seja, nós trabalhamos de forma integrada. Inclusive até muitas vezes fazendo rodízio em algumas categorias, com o objetivo até de tirar aquela personalização do trabalho. É um trabalho coletivo, compartilhado, né? Enfim, então isso nos assim como muito bem disse o Elson, nos dá a possibilidade de assegurarmos os resultados aí por um bom tempo. Por uma curiosidade, qual é a idade que os guri entram lá dentro? A base do Grêmio começa na sub-14, né? Os atletas que vão completar 14 anos até a sub-20. Essas são as categorias de base do Grêmio. Dali você vai para a transição, que é o chamado grupo transição, que agora até houve uma redução de idade por uma questão estratégica, como tu disseste, de mercado, inclusive. O Grêmio está acelerando um pouco esse processo de formação para a chegada deles no profissional ocorrer um pouco antes, né? Porque o mercado hoje, primeiro, por duas questões. Mercado, na Europa ninguém compra atleta hoje, né? Ninguém paga caro por um atleta de 23, 24 anos, são exceções. Sim. Everton e agora o PP foram, eu diria, quase exceções, né? Então nós temos que antecipar isso e também para nós não desmotivarmos os meninos que estão lá, muitas vezes 2 ou 3 anos esperando uma oportunidade de um profissional. Essa estratégia que foi mudada agora, que foi reformulada, ela vai propiciar, talvez até assim, um aproveitamento mais acelerado, né? Uma maturação mais acelerada. E aí você citar há pouco o Pedro Lucas, né? É um menino que, historicamente, está sempre numa categoria à frente.
Falar nisso, a gente tem até, e esse é um dos jogadores que o Grêmio aposta muito, grande destaque, ele fala exatamente sobre isso, sobre essa questão, inclusive, de brigar pela posição. Aqui no profissional, desde o momento que eu cheguei aqui, me sinto muito bem. Então, estou trabalhando cada dia mais para estar sempre evoluindo. Aqui também no Grêmio tem jogadores de muita qualidade na minha posição. Tem o Pinares, Jean-Pierre. Estou sempre tentando observar eles, aprender com eles. Então, acho que isso vai ser uma disputa boa, disputa saudável. E tenho certeza que no momento certo, vou trabalhar para, quando a oportunidade aparecer, eu dar o meu máximo e poder corresponder à altura. Tá, esse é um dos jogadores que o Grêmio aposta muito. Um jogador realmente, tu vê, né? Um jogador de qualidade, um jogador que faz a bola andar, né? Ele é um jogador que... Ele tem bom passe, ele é profissional, ele tem boa postura, né? Ele tem o que nós chamamos lá DNA Grêmio. Né? Lá, quando o atleta tem o DNA Grêmio, nós acreditamos sim no potencial e investimos muito. O que é o DNA Grêmio? Identificação com o clube. Né? Ele chegou muito jovem, ele chegou com 12 anos e um atleta badalado. Antes dos 12 anos já se falava em Real Madrid, já se falava, né, uma série de questões, e ele escolheu o Grêmio por um convite que foi feito. A família veio, acompanhou ele. O importante é que tu passa a ter identificação com o clube. Com a torcida, né? Você começa a disputar, criar aquele ambiente, né? Isso é ótimo. De vestir a camisa do Grêmio e ter orgulho disso. Então é um atleta que muito nos honra aí de tê-lo, né? Tu tá te falando de formação, pô, tu me disse que tem aí mais de 100 funcionários há mais de 30 anos, certamente tu também formou, né, os teus funcionários lá. Na verdade, uma das características do Barranco na também, verdade, né? É o seguinte, isso é uma característica que eu sempre fiz. Antigamente, o pessoal vinha mais do interior. Aí eu botava lá atrás e ia chegando na frente. Até que a maioria dos garçons meus, assadores, enfim, todos começaram lá atrás e chegaram lá na frente. E ainda hoje em dia eu consigo fazer isso. Eu trabalho a pessoa quando tiver, isso que ele falou, o Gustavo falou, identificação com o Barranco, identificação com o Grêmio, ele tem que vestir a camisa e se identificar. Bom, esse vai ser uma pessoa que vai me ajudar. Ele vai se ajudar e ajudar o Barranco também, entendeu? Então isso forma muito a pessoa. Sim. E a gente aposta e ele te dá ali adiante, ele vai te dar o retorno tanto para ti como para casa, enfim, para ele próprio. Não vê a relação fica sendo de parceria, né, Alcio? Não só aquela de patrão e funcionário. Não, né? Eu tenho uma coisa que eu trabalho assim, eu cumprimento todo meu funcionário todos os dias, chamo pelo nome, todos eles. É um sistema que eu tenho há muitos anos. E eu participo de todos os setores. Eu sei tanto assar, como cortar carne, como cozinhar, como tirar chope, como trabalhar no caixa. Hoje em dia os computadores me atrapalham um pouco, viu? A modernidade, eu estou um pouco avançado já. Mas isso me identifica muito. Mas a modernidade não muda o sabor da picanha, então o que tu precisa entender é o principal. E aí é o seguinte, no salão, no meio do cliente, enfim, eu faço isso, dá uma certa tranquilidade para o próprio pessoal e isso injeta uma certa responsabilidade maior na hora de trabalhar. Porque tu tem um momento que nem jogador de futebol. Então, quando a casa está vazia, tranquilo, está tudo tranquilo, às vezes acontece os erros mais graves que o garçom está desapercebido. Mas quando tu chamar ele para ir forte, ele tem que se superar. Aquele momento ele tem que superar. E todos os caras que ficam comigo, eles têm que ter superação no momento difícil. Tanto assador, como cozinheiro, como caixa, como garçom, saladeiro, enfim, em todo setor na Copa, ele tem a condição de superação. Aí tu tem que investir, é o caso do Grêmio que eles investem nisso. Ele tem que superar no momento difícil. Então ele sabe sair. Se ele mantém sempre o mesmo ritmo, ele é bom no mesmo ritmo, não serve muito para mim, porque é uma casa diferente. A minha casa ela pode ter cento e poucos lugares, como pode ter 680 lugares, entendeu? Se chove, eu fico lá dentro restrito, se dá um calor, eu fico grande. Então, vamos torcer para que a aglomeração volte em seguida. Contar o segredinho do Barranco. O Barranco tem tanta identificação com o futebol gaúcho, especialmente a dupla Grenal, que lá que ocorre o seguinte, eu já vivenciei isso várias vezes. O Grêmio jamais preparou uma festa antes de qualquer decisão, sou pena de dar azar aí, né? Então, mas o Barranco era a única casa em Porto Alegre que tinha capacidade de receber dezenas, centenas de pessoas de uma hora para outra, né? Tarde da noite e tal. Então, o que acontecia?
Grêmio ganhava o título, alguém ficava responsável de ligar para o Barranco. Coloca a toalha azul aí, pelo amor de Deus. Troca a toalha, porque o Barranco tem toalhas vermelhas e toalhas azuis. Mas essa é a característica, né? Sensacional. Tanto os gremistas quanto os colorados, a comemoração é feita exatamente no Barranco. Isso sempre foi, há muitos anos. E teve uma coisa diferente, até o Grêmio, num campeonato passado, não sei qual é o ano que foi aí, levou a taça lá para o Barranco para festejar lá no salão de dentro. E os guri da base... Sim, eu levei eles lá, lembra que ganhamos a Copa Ipiranga? Lá no Barranquinho. Eu tenho as fotos dos guri com a taça também. Isso é uma peculiaridade. Dificilmente sai uma taça do estádio e vai para o vestuário. Não, eu fiz questão de levar os meninos para lá, para eles pegarem e já sentir até essa identificação pela tradição. O Grêmio ganha o título, vai comemorar no Barranco. Os meninos ganharam, vamos para o Barranco. Esse é o Barranco. Aliás, Barranquinho, eu disse, Barranco e no Barranquinho. futuro vocês vão na base, Aí passa pro Barranco. Foi. Olha só, eu tenho uma foto com eles e tal, eu tenho uma foto com a gurizada com a taça. Sim, não, eu ajudei até a tirar essa as grandes foto, conquistas, e não é só uma questão esportiva, políticas também, né? Tudo passa pelo Barranco. Tudo que, como eu digo, Barranco é o complexo do Barranco, é referência nacional, né? Bom, revisão do seu carro, onde é que você faz? Aí a gente está com o Simers, vamos botar em seguida já a Casa dos Pneus, que é o local para você fazer a revisão do seu carro, né? Os pneus estão ficando careca, desgastados, né? A questão de manter os seus pneus em condições, uma questão de segurança. Então, aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro, troca de pneus e outros serviços, geometria, balanceamento, troca de óleo, tudo isso que você tem lá, né, na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, nesse momento, segurança, tranquilidade, ganha tempo. Agende, está aí o telefone 51, código de área 33424245. É o local para você fazer aí, levar o seu carro para revisão e outros serviços que lhe oferece a Casa dos Pneus. Nossos dois toques também para Village, serviços contábeis. Olha, a gente está em época de declaração de imposto de renda, né? Que é no final do mês, acho que até foi prorrogado, né? Mas não deixe para a última hora, procure a Village, estão aí os telefones, os contatos da Village, faça com antecedência, com tranquilidade a sua declaração, né, do seu imposto de renda. Faça como eu, já encaminhei, já está tudo lá prontinho, né, encaminhado para a Village. Então faça isso também, faça seu contato com tranquilidade, né, para não ter aquela correria de última hora, e aí você já tem a sua declaração de imposto. Ou a sua empresa, se você quiser, né, ter um contador, uma empresa de escritório de qualidade, né, como é o da Village, então faça isso. Então aí os contatos e o telefone da Village Serviços Contábeis. Nossos dois toques também para Sanar Farmácias, que é o novo jeito de cuidar com Sanar Farmácias. Então aí você vê pelo site, você pode ter todos os detalhes da Sanar Farmácias, farmacianacias.com.br, que é o novo jeito de cuidar. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha, fiquem aí com a mensagem dos nossos patrocinadores, voltamos depois para falar da vitória de ontem no Internacional diante do Caxias. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Você acompanha os canais 24, 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nosso Dois Toques de hoje com o Elson Furini, homem do Barranco, Gustavo Schmidt e Caco da Mota. Nosso Dois Toques para Casa dos Pneus, que a gente falou antes, agora, né, para Baidob. Lá você tem tudo na linha automotiva, multimídia para todos os tipos de carro, automatização residencial, sua empresa também, aonde você quiser, né? E películas para carro e residência, um espetáculo, as películas de residência da Baidob. Pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, 2 endereços, Benjamin Costa 1315, aqui no São Pedro, né? E Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento, tranquilidade, segurança, está aí o telefone para você agendar a sua ida até uma das lojas da Baidob. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, e aí tira aquela batidinha, tá aí o contato, todos aí os contatos lá do Martelinho de Ouro. Fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Agora, você quer deixar o seu carro, que é um espelho, que é uma beleza, que é um espetáculo, aí na lavagem 5 estrelas, né? O próprio nome já diz 5 estrelas, tá aí o telefone,
fica na Ani Lopes e é diariamente. Durante a semana, você não tem tempo, pode ser no sábado, no domingo, é aberto. São mais de 40 anos, né? Temos aí a Lavagem 5 Estrelas. O Marcelo Rato tá te mandando um abraço também. Tu conhece o cara dessa Lavagem 5 Estrelas aí? Te incomoda muito lá? Não, já incomodou. Agora tá mais calmo. A idade vai segurando o cara, vai dando um freio no cara. Tá bom, um grande abraço também. Falar em abraço, Cadu, toda Gente vez boa. que eu venho, tenho o prazer de anunciar, né, que mandou uma mensagem há pouco aqui. Nós só falamos de picanha até agora. Aí eu tenho que falar de pão agora, né? O João Padeiro. João, né? o João Padeiro é um grande espectador sempre. Esse né? é fiel, é fiel. Grande João Padeiro, é verdade. Falar em abraço, quero mandar um grande abraço pro Marco Aurélio, que está nos assistindo aqui, que é tio do nosso companheiro aqui, o tio do Pedro, né? Que é o homem responsável pela nossa edição lá, e é um grande profissional com a sua edição aí, o Pedro. Então vai um abraço aí para o Marco Aurélio, que está na nossa audiência nos assistindo. Vamos ver como é que foi a vitória do Internacional ontem, 2-0 diante do Caxias, né? Foi um jogo interessante, né, Caco? O Internacional, pelo menos. O que deu para perceber aí esse novo modelo de jogo aí do Ramírez, Caco? Se fala muito do modelo de posicionamento, né? Eu gosto, assim, desse modelo, não porque o Ramírez está sendo inovador. Na verdade, lembra um pouco o antigo, aquele modelo com 3 atacantes, 3 jogadores no meio de campo. Ele joga no 4-3-3, né? E fazendo referência ao Internacional, a gente lembra o Internacional antigo, num tempo moderno, que é o Internacional do Rubens Minelli. Dos daquele pontas, time, né? Com os pontas. com os ponteiros abertos. Valdomiro e Lula. Então tá tendo um pouco de dificuldade. O que se viu que os jogadores que se irritaram em campo é porque não estão adaptados ainda, né? Tanto que um dos destaques do Inter foi o Maurício, que entrou no lugar do Patrick, que não se adaptou tão bem ao sistema. E entrou bem, acabou sendo o Maurício é muito bom jogador. Até, né? E se ele chamou de craque top, eu também não vou chegar a esse ponto. Calma, mas é que é um jogador que tem ele é muito veloz, muito rápido. E ele não é egoísta na cara do gol, ele não tem aquilo que o Yuri Alberto tem exagerado e é positivo isso para o atacante, fome de gol. O Maurício não, ele gosta de dar assistência do último toque, talvez o dia que se ele fizer um gol, ele vai vir com bola rolando ou fazendo assistência para alguém, ó, que é o que ele fez aí para esse golaço do Edenilson. Que belo gol do Edenilson. Quando o Edenilson entrou e o próprio Yuri Alberto, aí mudou o Internacional, porque aí voltou um pouco a ter... No momento em que o Caxias estava melhor. É verdade. Foi o único momento que o Caxias conseguiu jogar mais. Porque o Caxias no primeiro tempo teve uma postura de segurar. Que o Inter ficou beliscando, aí fica... Quando o time está tentando se adaptar a um modelo que lembra um pouco o modelo do Cudê, não deixa de ser um pouco semelhante. É semelhante. É que ele é mais próximo do Cudê do que do Abel, né? E eu vejo isso como positivo. O Abel é um modelo tradicional, né? Eu vejo positivo pelo time e os jogadores. Às vezes pode ser uma bagunça na cabeça, mas eu fico pensando, esses jogadores foram treinados por 3 treinadores e nenhum deles foi demitido porque foram mal. Eles saíram e entrou um novo treinador. Então eles estão num processo de evolução que é muito difícil de acertar de novo. Mas é mais fácil de remodelar, olha, é muito mais fácil. Essa maneira de jogar é semelhante, né? Então já tiveram pelo menos uma noção, não é igual, mas eles têm essa noção do que o Cudê fez, né? Que é um time que joga com posse de bola, manutenção de bola, quer dizer, propondo o jogo para a vitória. Claro que está longe ainda do que o Ramírez quer, mas era um tipo de semelhança, uma marcação alta. Olha aí, acho que aí é o segundo gol do Internacional, né? Aí uma troca de passes bem interessante. Maurício, né? E olha a chapada do Thiago Guilherme, né? A chapada do Thiago Guilherme foi um belo Thiago gol. Galhardo. Do Thiago Galhardo, né? Foi um belo gol. E bom para dar tranquilidade de novo para ele. Ele conclui bem, né, Cadu? Ele bate bem na bola. Foi um dos goleadores E ele foi bem naquele esquema do Cudê. Depois com o Abel, teve a lesão, enfim, foi para a reserva, mas ele não teve um desempenho tão grande como ele foi fundamental exatamente, né, naquela mecânica, aquele modelo de jogo do Cudê. Mas vamos ver o que o Ramírez, né, fala exatamente isso, sobre como é que o grupo está assimilou o seu novo modelo de jogo. Y a mí me gusta que mis equipos se puedan agarrar a un modelo de juego. Y agarrándome a ese modelo de juego, bueno, cuando pierda, analizaré el modelo de juego, por qué perdí. Cuando no tengo un modelo de juego, cuando no tengo algo a lo que agarrarme, ¿qué analizo? ¿Qué analizo si perdí? ¿Y qué analizo si gané? O sea, ¿qué analizo? Nada, porque no tengo a qué agarrarme. No hay un camino que me marca cómo jugar.
Entonces, para mí es importante también el cómo. Y nosotros, de cada partido que hemos jugado, nos lo hemos visto, hemos analizado. Incluso hoy, antes del partido, les enseñábamos imágenes del último partido que jugamos. Cosas que podían ayudarnos en el partido de hoy. Pero porque hay cosas a las que agarrarse. Y con respecto a los jugadores, la verdad, no sabría decirte uno o dos. O sea, me han sorprendido la capacidad de aprendizaje que tienen. De todos. Yo les veía hacer una cosa distinta, entonces no sabía cómo iban a acoplarse a lo nuevo. Pero ahora que los estoy viendo en el día a día, estoy muy sorprendido, gratamente sorprendido de la capacidade de aprendizagem. Tá, e o Ramires, então, que evidentemente que o processo ainda vai depender, mas já se pôde ver algumas coisas ontem, né, em relação... O que ele está dizendo é que ele não conhecia o grupo mesmo, né? Porque não por adianta isso ver que ele vídeo, tá... não adianta Claro, ficar vendo vídeo, claro. talvez o Edenilson, que é o jogador mais conhecido, esses mais de projeção, o Guerreiro ele já conhecia, nem do Internacional, da seleção peruana, mas é complicado. E tem alguns jogadores que podem até não se destacar, mas me parece que esses foram que surpreenderam. Por exemplo, o Nonato nem foi grande destaque, mas eu olhei o jogo, eu acho que ele não foi tão bem. Mas me parece que ele está mais à vontade nesse toque vai, toque vai. Então alguns jogadores ganham e outros perdem. E são competições longas, são várias competições, não adianta, tu tem que ter um grupo qualificado exatamente quando tu precisa esses tipos aí de modificações. Bom, falar em modificação, você pode modificar sua casa, sua empresa, seu escritório, seu consultório, com a beleza dos quadros da Clique Gráfica, Clique Decora, que é a sua gráfica um clique, pertence ao grupo Impressor. Olha, a Clique Decora tem inúmeras opções de quadros decorativos aí para sua casa, com quadros incríveis e exclusivos, né? Buscando sempre aprimorar a sua decoração. Também você pode personalizar o seu. Olha só a maravilha e a beleza desses quadros. Pessoal do interior, tem o WhatsApp e tem também possibilidade através do site www.cliqueimpresso.com.br/decora. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do WhatsApp, além do site, também tem aí local direto na loja, Avenida Nilo Peçanha, está aí o número para você decorar sua casa, empresa, dar de presente, como você quiser. Você sabe o preço desses quadros aí? R$119. E se você disser que assistiu aqui no Dois Toques ainda, tem mais um desconto. É só para não levar de graça para casa ou dar de presente, né? Então, aproveite aí essa promoção permanente do nosso programa aqui da Gráfica Clique Impresso, a gráfica a um clique, pertence ao grupo Impressor. Nossos Dois Toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco está sempre facilitando a sua vida, como é o caso do Banricompras, né? Na hora de pagar, não tenha dúvidas, vá de Banricompras ou também pelo Pix do Banrisul. Faça transferência de pagamentos instantâneos a qualquer hora pelo Pix do Banrisul. Agora, se você está querendo reformar sua casa, dar manutenção ou construir, aí material de construção, tudo que você possa precisar e imaginar, você encontra na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional, além de outros produtos, como luminárias, lâmpadas LEDs, refletores, que você tem lá, está aí o endereço, atendimento VIP personalizado, toda a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição, ou se der um problema de última hora no seu condomínio, na sua empresa, onde for, aí você tem o Teleentregas. Está aí o Teleentregas, os telefones da Teleentrega que você recebe aí com toda a segurança e toda a tranquilidade, né, da Ferragem Lampião. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz bem, diz tudo o que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha. Fique aí com a mensagem dos nossos patrocinadores e voltamos para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Você nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nosso Dois Toques de hoje, come do Barranco Elcio Furini, Gustavo Schmidt e Caco da Mota. Nosso Dois Toques para a CPL, que é o Grupo Profissional Liberal. Então, participe, se integre ao CPL. Tem o site aí para você, www.cpl.com.br. Nosso Dois Toques também para o Grupo Aspecir,
que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José. Como é que anda o jogo do São José aí? Dá uma olhada aí. Deixa eu ver, que estava 2-0 agora há pouco. Tá 3-1 pro Ipiranga. Ó, já mudou então. O Gustavo está mais ligado que eu, hein? Que ainda sem técnico, né? Ainda sem técnico. Ó, já falando de jogo, já temos o início do jogo lá em Bento Gonçalves. Vamos chegando aí a 3 minutos e meio do primeiro tempo. 1-1, São Luís Esportivo. São Luís Esportivo, Juventude empatando em Grêmio e Juventude empatando 0. Vamos ver, já temos até a tabela de Grêmio Internacional. Em seguidinha, vamos botar, antes de encerrar o programa, vamos começar pela tabela do Grêmio, os jogos da tabela do Grêmio. Olha aí, Gustavo, olha aí, a primeira rodada, vamos dar uma conferida aqui, ó. Olha os jogos do Grêmio, estreia contra o Ceará, fora de casa. Lá, no campeonato do ano passado, o Grêmio foi jogar, o Renato até jogou com todo o time reserva lá contra o Ceará. Olha aí, a segunda rodada, aí já pega o Flamengo, depois vem o Atlético em casa também o Atlético Paranaense, depois joga fora com o Sport, o Cuiabá, que agora subiu, né? É o novo integrante da Série A do Campeonato Brasileiro. A sexta rodada joga em casa com o Santos, que é o vice-campeão da Libertadores, o Fortaleza em casa, o Juventude, que é a outra equipe que subiu aí para a Série A do Campeonato Brasileiro, aí o Clássico Gaúcho jogando em Caxias e depois o Grêmio contra o Atlético. As 3 linhas são decrescentes, a primeira é a mais difícil, a mediana é a segunda e a última ali é a mais tranquila, teoricamente. Né? Essa é a sequência dos primeiros jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Vamos lá para a sequência de jogos do Internacional no Campeonato Brasileiro. O Internacional estreia jogando em casa com o Sport Recife, foi o Sport que, olha, foi aquele jogo que o Internacional perdeu e acabou sendo ali fundamental. Aí, o Inter é o contrário, ele começa mais fácil na largada e depois vai complicando. Fortaleza em fora, Bahia fora, depois o Atlético Mineiro, né? Na quarta rodada, Ceará no Beira-Rio, aí a Chapecoense, que também, o Inter sempre se complica. Subiu, sempre que e depois aqui o América Mineiro, o outro que subiu também, que incomoda, né? Palmeiras na oitava rodada e Corinthians, que foi aquele jogo último do Campeonato Brasileiro, que o Inter acabou empatando e quase chegou ao título aí depois de 41 anos. Estamos encerrando nossos 2 toques, é isso? A produção me passa? Tá bom. Então, agradecer a presença, né, do Caco da Mota, do Gustavo Schmidt. Obrigado, Cadu. Parabenizando aí pelo grande trabalho junto à categoria de base. E o nosso querido amigo Elcio Furini, que hoje eu vou te deixar para te dar o recado. Nada melhor do que dar o recado do que eu, Elcio. Bem, Cadu, agora é o seguinte, então... Das 11 da manhã às 6 da tarde, presença no Barranco. A partir das 6 da tarde até as 8 da noite, takeaway. A partir das 8 até as 22 horas, teleentrega somente. E quero te agradecer, Cadu, pelo convite. Tu sabe que eu tive uma certa resistência vir aqui por causa do meu passado recente aí. Por causa do nosso saudoso Chico Tasca, né? Exatamente, mas graças a Deus a gente tem que superar e vamos continuar. A vida vai continuar. Com vocês todos me dando força, o Caco, o Gustavo e você todos aí, a gente vai seguindo, se Deus quiser, por muitos anos ainda. Não tenha dúvida. Até quando eles quiserem. O Barranco, é por isso que o nosso Barranco, porque o Barranco é nosso, o Barranco é do Rio Grande, o Barranco é de Porto Alegre, o Barranco é do Brasil, né? Então vamos lá, olha os novos horários aí de atendimento, né? Momentaneamente, tomara que a gente volta ao normal, tá aí na tela para você, mas vou dizer aqui, olha, presencial, de segunda a sexta-feira, das 11 às 18. Almoço maravilhoso, curtir, né, dentro ou fora, com todos os protocolos, todos os cuidados delas. Olha, e teleentrega de segunda a sexta, das 11 às 15 e das 18 às 22. Sábados e domingos, aí teleentregas também, né? Das 11 às 22 horas na sequência aí. Então, bom, você não fica privado das delícias do Barranco. Né? A gente quer de maneira presencial, mas a gente está tendo agora de maneira presencial, mas curta na sua casa, né? Não nos privamos das delícias do Barranco. E continua sempre aquelas promoções lá, né? De vinhos, espumantes, né? Barranquinho. De terça a sexta. Terça a sexta. É o complexo do Barranco. Barranco e Barranquinho, o complexo Barranquinho. Subindo a Protássia, subindo a descida da Protássia e o ponto de encontro todos em Porto Alegre. Nesse momento, assim, de maneira substancial, mas continuamos nos encontrando. Né? Tá certo? Bom, eu me locomovo pela cidade sempre com o meu Kia da São Motos, também com seus protocolos, agora com portas abertas, com as suas restrições, seus protocolos. Avenida Ceará 350 e Avenida Ipiranga 1085. E agora também é carros e motos. Agora a Kia... agora também a Kia são motos e a Suzuki são motos, né?
Então você tem a possibilidade de carro e de moto, de 4 rodas ou 2 rodas. E sempre aquelas promoções imperdíveis aí do Jefferson Fisternal, em termos de carro, olha as motos. Dê uma chegada lá, você que é motoqueiro, que gosta de moto, então, para motos de todos os tipos, né? Motos profissionais, motos para trabalho, e você quiser. E as promoções dos carros continuam. O Cerato 2.0, 24 vezes, taxa zero, Sportage, Kia Rio, seminovos, olha, não tá de carro novo, ou moto novo agora, se você não quiser. O Caco já tá ali, já puxou a carteira dele, já apareceu a carequinha dele, né, o Caco? Para conferir. Mas o Caco já teve lá. É marejada, tu já né? tem Legal, campo de carro lá? Claro, claro. Aproveitou as barbadas pegar uma do Jeff? moto Suzuki, dar uma banda mais arejada, assim. Tá certo. Mais uma vez, valeu, Elcio. Tamo Obrigado. junto, tamo junto. Obrigado, Cadu. Gustavo? Obrigado, Caco, valeu, um Cadu. Até a abraço. próxima. Continue aqui com a sequência, com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.